Eu entendo quanto as Forças Armadas são importantes para o seu país. Por isso eu venho com propostas. Trarei benefícios e melhorando as armas e você ajudará a eu impor meu governo e reprimir todas as oposições, certo? Certo, senhor. Getúlio por diversas vezes interferiu em governos estaduais, conseguindo assim centralizar o poder em suas mãos, eliminando então possíveis adversários políticos e garantindo a implementação de sua política. Senhor, Pernambuco está passando por uma instabilidade política. O governador estadual e o deputado não estão se entendendo. A gente precisa intervir. Chame meus assessores. Precisamos conversar sobre isso. Ok. Senhor, seus assessores chegaram. Pode entrar, por favor. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Precisamos fazer uma intervenção no Estado. Do jeito que está, não dá mais. Mas, senhor, se fizermos uma intervenção, tem que o seu governo se tornar impopular. Então a gente mantém os governadores estaduais, mas diminui os poderes deles. Assim, eu terei controle indireto sobre o Estado. Tudo bem. Certo? Além do poder sobre os estados e o apoio militar, Getúlio Vargas também queria ao seu lado a população, e com isso chamou o líder sindical para que assim criasse algo que daria benefício aos trabalhadores. Como vai, senhor Amaral? Chamei aqui para esta reunião, pois queria propor a criação e consolidação das leis trabalhistas. Pois muito que bem, senhor presidente. Isso trará ótimos benefícios. Irei mobilizá-los ao máximo para que eles apoiem seu governo. Senhor presidente, precisamos aumentar o apoio ao seu governo. O que você acha que a gente poderia fazer para que isso desse certo? O senhor poderia centralizar o poder e expandir a influência do Estado, uma vez que outros ministérios e estados estariam com poder menor. A criação de novos ministérios gerou um aumento significativo da burocracia estatal, permitindo a Vargas controlar um número maior de setores da economia e da sociedade. Você chame o representante da igreja e o líder do sindicato. Tá bem. Senhores, acho que todos nós concordamos que uma aliança é muito importante para manter a ordem do país, certo? Sim. Com isso eu venho com uma proposta. Trarei para a igreja benefícios na educação e na influência. E na legislação? Tudo bem, na legislação também. Certo, acordo feito. Em relação ao sindicato, eu acho melhor eles ficarem sob o controle do governo, assim eles teriam mais benefícios. Certo, mas o senhor tem que me garantir que os trabalhadores irão receber seus benefícios. Acordo fechado. Graças à luta dos trabalhadores e ao governo, agora temos mais direitos e opções de trabalho. Hoje vamos falar sobre a Era Vargas, um período que foi decisivo para a história brasileira, que deu início com a Revolução de 1930. Vamos ver também como Getúlio Vargas reagiu com a crise mundial de 1929, que mudou os nossos modelos econômicos e políticos, dando início então à industrialização e o protecionismo. O Brasil estava vivendo uma dependência total do café, que gerava grande parte das suas receitas. A crise de 1929, que abalou o mundo todo, no Brasil não foi diferente, provocou uma grande transformação. A crise de 1929 se deu origem nos Estados Unidos, mas rapidamente afetou a economia global. O Brasil, que era altamente dependente das exportações de café, viu o preço do mesmo despencarem, causando assim uma grave crise econômica e social no país. Muitos cafeicultores faliram e a desigualdade social aumentou. O país, então, estava em um momento de grande instabilidade. Essa crise que destruiu a economia cafeeira foi um gatilho para que o Brasil buscasse, então, um novo modelo econômico que não dependesse apenas do café. Com a crise, Vargas entendeu que o Brasil precisava se industrializar. Implementou uma política de substituição de importados, que nada mais era do que o Brasil produzir o que antes exportava. Para isso, ele criou algumas medidas-chave, tais como tarifas alfandegárias, criações de empresas estatais e incentivos fiscais. Para impedir que o preço do mesmo caísse ainda mais, Vargas implementou políticas de estabilizações do preço do café, como a compra e a queima de excedentes de café. Pois, apesar do seu foco em industrializar, Vargas sabia que iria precisar do apoio das oligarquias cafeeiras. O movimento republicano paulista foi uma força política muito influente em São Paulo durante a Primeira República. Eles representavam principalmente a oligarquia cafeeira. Vargas assume o poder e começa a centralizar o governo, o que causa um grande desconforto nas elites paulistas, pois eles temiam perder o poder político e econômico que tinham durante a República Velha.
Em 1932, a resposta do MRP foi a Revolução Constitucionalista, que exigiu uma nova Constituição e o retorno das garantias de autonomia para os estados. Embora essa revolta tenha sido derrotada, ele mostrou resistência de São Paulo ao governo centralizador de Vargas. Após o conflito, Vargas percebeu que não poderia governar sem o apoio de São Paulo. A Revolução Constitucionalista também fortaleceu a imagem de Vargas como defensor da unidade nacional, pois sua vitória consolidou o poder federal. A Era Vargas, apesar de seus desafios e conflitos, foi fundamental para o Brasil se inserir de maneira mais autossuficiente no cenário econômico global. No História pelo Mundo de hoje, irei receber um historiador, e com ele eu vou conversar sobre o período provisório da Era Vargas. Bom, obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado o convite, né? E hoje eu queria começar perguntando para você o que foi a Revolução Constitucionalista de 1932. O que levou os paulistas a se levantarem contra o governo de Getúlio Vargas? Bom, a Revolução de 1930 foi um dos fatores, né, que acabou fazendo com que os paulistas se revoltassem contra o governo de Vargas. Isso aconteceu porque quando Vargas entrou no poder, se tinha um acordo de que logo depois de um tempo, né, ele entrava no período provisório, e depois de um tempo deveria ser feita uma nova Constituição, para que o país voltasse aos eixos. Porém, quando Vargas entrou no poder, os paulistas já se sentiram ameaçados instantaneamente, porque o poder político e econômico que eles tinham na mão já estava ali meio instável. E quando Vargas demorou para fazer essa Constituição nova, acabou que, né, isso levou até a Revolução Constitucionalista de 1932. E qual a sua opinião sobre essa revolução? O que você acha sobre tudo isso que aconteceu? Eu acredito que a revolução, né, por uma constituinte era justa e legítima, né? Eles queriam manter os valores que são necessários em qualquer sociedade, como a participação na política, a democracia, e são valores que uma sociedade se deve ter. Então eu acredito que foi sim uma revolução justa e legítima, certo? E ainda mais porque foi um marco, uma luta, mesmo que derrotada militarmente, foi um marco na história do nosso país. Bom, eu também gostaria de entender qual era o papel da carteira de trabalho no contexto do Estado Novo. Qual foi a importância desse documento no governo de Getúlio Vargas? Bom, a carteira de trabalho foi muito mais que um documento na Era Vargas. Ela foi um instrumento para o Estado Novo, que ajudou a consolidação do poder do Getúlio, né? Além disso, era uma forma de controlar os trabalhadores, sabe? A força do trabalho. E ela também ajudou com que fosse criado um laço muito mais forte entre o Estado e os trabalhadores. Com isso, criando uma identidade nacional muito maior, muito mais forte, que era o que o Getúlio queria. Por que o período provisório foi tão importante para a história do Brasil? Bom, eu acredito que o período provisório trouxe mudanças significativas, né, para os trabalhadores, com a carteira de trabalho, com a aplicação mais direta das leis trabalhistas. Eu acho que foi algo que mudou bastante em relação à nossa política. E também, além disso, se teve o impulso das indústrias no Brasil, né? Teve muito avanço na questão da industrialização, então acho que foi um período muito importante para a nossa história. É sempre muito importante relembrarmos a história do nosso país. Ainda mais em momentos como esse. O governo de Vargas afetou nosso país de diversas formas. Bom, agradeço a senhora por ter vindo aqui hoje, obrigada por ter aceitado o convite. E bom, pessoal, é isso. O História pelo Mundo fica por aqui.